Olá, Davi José falando e espero que vocês estejam todos ótimos. Mais uma aula e eu gostaria de começar essa aula com o diagrama que nós vamos usar nas próximas 3 aulas. Então, este diagrama e a aula que vai se seguir vão ser ligados e essa aula vai ser dividida em 3 partes. Então, vai ser a aula terceira. E aí eu vou fazer 3.1, 3.2 e 3.3. E para essas 3 aulas a gente vai usar esse esquema que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então aqui nós vamos fazer. A primeira coisa é selecionar uma. Para quem está vendo o material em inglês, né? Chamado breadboard. Está aqui. Espero que dê para vocês verem aí, né? Nome em inglês. Porque muitos materiais de pesquisa que a gente usa acaba se referenciando a eles, né? Esses materiais, componentes. E a maioria é em inglês. Então aqui a gente vai pegar um Arduino Uno e componentes. Então, aqui nós vamos pegar um resistor. Muito bem, então eu preciso agora de mais um resistor. Vou colocar aqui perto, puxar um LED aqui. Puxar um outro LED aqui. E agora fiação. Então eu vou ligar o ground aqui. Vou mudar o preto. Só para ficar mais fácil de identificar, vou puxar ele aqui para cima. Muito bem. Vamos ligar aqui. Isso. Ligar aqui. Se a gente clicar aqui no ground do Arduino, a gente pode ver nesses pontos amarelos o caminho que vai percorrer a corrente. Então, aqui a gente está vendo, olha, aqui ele está ligado. Né? Passa por aqui, vai descer nessa trilha, passar pelo resistor e chegar no LED por esta trilha que ele está percorrendo, né? Essa trilha que está sendo mostrada aqui. Joia. Agora eu vou ligar, este vai ficar como vermelho e eu vou ligar aqui no pino 9, ok? Aqui. E vou mudar aqui para vermelho. O LED amarelo eu vou ligar no pino 7. Aqui embaixo. Tá? Aí. Me desculpem que ajeitar para ficar certinho aqui. Às vezes ele não fica como a gente quer, mas tá bom, tá aqui a ligação. Então aqui tá chegando aqui, pino 7 está chegando aqui. Eu preciso mudar esse LED aqui para
Então, esta é a ligação que nós vamos fazer nessa experiência, que vai ser dividida em 3 partes. Então, esse esquema aqui é exatamente aquilo que eu estou usando. Então, vamos lá. Posso fechar aqui. Vou apagar aqui. Então, aqui é a nossa aula de programação. Opa. Aqui o site, né? Professor davidjosé.wordpress.com. Nosso curso Arduino. Arduino tem um acento. Esta aula é a 03 Programação. E essa aula é a 03.1. Nós vamos falar aqui de looping, de quebra serial. Para a gente poder acompanhar, esse é um recurso que é necessário. Muito bom, a gente falou na aula passada de melhores práticas, né? Em inglês, best practices. A nossa boa prática, então, começa pela declaração. Nós já temos 2 LEDs, eu vou chamar int, vou fazer assim, contrário, ó. LED pin red. Por que eu fiz assim? Bom, eu estou preparando um material de variáveis, e a gente em variáveis sempre usa o camel case, que é a primeira letra aqui da segunda palavra maiúscula, tá? Então, e aqui esse LED pin red está na porta 9. Vou declarar int LED pin na porta 7. Então, uma outra coisa que fica fácil é você perceber o seguinte. Bom, se eu tivesse um programa aí usando 8 LEDs, você acaba criando um certo padrão aqui, né? Então, LED pin está me indicando que é o LED ligado a uma porta, e aqui eu estou pegando a cor dele, né? Eventualmente eu poderia usar um outro padrão aqui. Se eu tenho 5 LEDs verdes, eu posso pegar e colocar LED pin red 9 na porta 9. Isso me dá, na hora de usar a variável no programa, uma ideia de quem é ele, né? Quem é esta variável, onde ela está sendo usada e por quê. Essa é uma boa prática. Bom, eu vou deixar assim por enquanto, e a gente vai vir aqui no setup. Faltou o void, né? Muito bom, void setup. Aqui ele já me dá uma coloração, né? Um azul, um verde, me indicando que são palavras reconhecidas pelo programa, pela IDE, pelo compilador. Esse programa que eu uso aqui é para fazer um rascunho, o Notepad++, o nome está aqui em cima, Notepad++. Isso aqui é uma referência, isso aqui foi usado na aula passada. Eu vou apagar aqui, não tem necessidade dele. Muito bem, então está aqui, void setup. O que nós queremos? Nós queremos
nesse momento, declarar a porta, né? Pin mode. Eu preciso informar que o LED pin red ele é uma porta de saída, quer dizer, a gente sabe que, que o LED declarado aqui é uma porta. Deixa eu colocar aqui. Declara ligado ao pino 9. E aqui declaro o LED ligado ao pino 7. Que eu poderia dizer que esse LED aqui é o verde e esse é o amarelo. Ok? Então tá lá. Muito bem, aqui eu estou declarando o seguinte, que o pino 9 é saída. Eu vou aqui, Ctrl C, e aqui é o pino yellow, 2 L's. Tá aí. Então eu estou dizendo que o pino 7 é saída. Então tá lá. Aqui o void setup, a gente já havia comentado, ele vai rodar uma vez. E aqui é só no sentido de fazer uma revisão, né? Então aqui eu tenho void loop. E agora sim a gente vai fazer a ligação dos nossos LEDs, né? Então eu vou usar Digital Write. E aqui eu vou dizer que o LED pin red então, nesse momento ele está ligado a alguma coisa. Ah, tá. O raio tudo letra maiúscula. Agora sim. Digital right LED pin yellow glow. Então tá aqui. Eu vou copiar. Vou dar um delay. De 1000. Não é muito. 500 mil. Aí. Ok. Ctrl V. E agora eu vou trocar o LED vermelho, né? Perdão. Eu me enganei aqui, eu escrevi verde. Vermelho. Obrigado. Muito bom. E aqui, por fim, delay.
Então, gente, aqui liga o LED vermelho, liga o LED vermelho, e aqui ele desliga o LED vermelho. Aqui desliga o LED amarelo e aqui liga o LED amarelo. Que, obviamente eu vou contar um tempo. Aqui um está ligado, um está desligado, eu vou deixar só como contar um tempo. Ok? Então tá lá, nosso programa está comentado. E vamos ver se está tudo funcionando antes da gente começar a fazer as considerações aqui. Está compilando. Ok, compilou certinho e agora eu vou mandar carregar. Muito bem, carregou o programa. E aqui, como vocês podem ver na imagem, está funcionando o programa. Então, gente, nessa primeira aula, eu quero fazer as seguintes considerações. Aqui nós estamos usando um número, né, que eu chamo de constante, que é um número, portanto, ele está declarado aqui, ele não varia. E a gente vai, então, fazer uma declaração dessa variável. Eu vou chamar essa variável aqui de delay time red. E vou dizer que essa variável vale 500 milissegundos. Muito bem, mas se você der uma olhada aqui no programa, este delay aqui, ele está, na verdade, atuando em cima desses dois LEDs ao mesmo tempo. Então, o programa, do jeito que está escrito, eu não consigo controlar os LEDs de maneira independente. Eles estão interligados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa estrutura aqui. Eu vou cortar aqui, Ctrl X, e vou colocar aqui embaixo, Ctrl V. Ok? E vou pegar essa linha aqui, Ctrl X, ele recortou, e vou ligar aqui, Ctrl V. Desligo o LED amarelo. Então. Muito bem. Então, veja uma coisa. Agora, esse delay aqui, eu tenho condição de usar a variável delay time red. Percebe? E aqui eu posso criar int
delay time, yellow, igual. Eu vou mudar agora aqui para você ter uma ideia de como fica flexível para seguir o padrão, né? Delay time yellow, para você ver como fica flexível o nosso programa. Delay time yellow. Então veja, a partir desse instante eu começo a ter o seguinte: este contar um tempo, ele é um tempo do LED vermelho. E esse contar um tempo agora é do LED amarelo. Vamos compilar? Ver se não errei nada aqui em termos de escrita, né? Delay. Inclusive o nosso código agora, ele ficou mais organizado. Então você pode perceber que em cima eu tenho vermelho, vermelho e vermelho. Embaixo eu tenho amarelo, amarelo e amarelo. Quer dizer, isso facilita a leitura do programa por você ou por alguém que vem eventualmente acompanhar o seu programa, um trabalho em parceria ou complementar. Ajuda bastante você ter as coisas organizadas. Compilou e eu vou mandar carregar. E a mesma coisa aqui. Ctrl C. Agora sim. Vou mandar subir direto, porque estava faltando esse delay time, mantendo ele ligado, e um delay time mantendo ele desligado, porque ele ficou num estado só, né? De qualquer maneira, continua, né, organizado. Quando você olha, todo esse primeiro bloco aqui é referente ao LED vermelho. E todo esse bloco aqui é referente ao LED amarelo. Compilando. Eu quero só fazer o comparativo dele funcionando. Então agora vocês podem perceber que eles estão num ritmo diferente. Mas eu posso simplesmente, mudando aqui em cima, vou mandar. É evidente que o compilador aqui, o processo do Arduino, ele exige que cada modificação que a gente faça no programa seja recompilado. Então isso é uma questão que não dá para fazer on the fly, que se diz, né? Quer dizer, você já faz a modificação e ele automaticamente já implementa. Ele vai depender de uma nova verificação, nova compilação e carregar o programa no Arduino de novo. Essa é uma particularidade do programa e assim a gente tem que trabalhar. Mas a base estando pronta, olha, já mudou. Então você percebe que eu tenho as variáveis, quer dizer, tudo aquilo que pode eventualmente mudar de valor, declarado aqui em cima. Eu posso mudar a porta, eu posso mudar a porta, eu posso mudar o valor do tempo, né? Aqui, de acordo com a minha necessidade, eu separei os LEDs, né? Poderia ter um condicional de 1
só ligar em função do outro, mas aí já é uma outra questão. A princípio, a ligação deles, agora em termos de tempo, é a mesma e cada um separado. E eu tenho a facilidade, se eu precisar, simplesmente venho aqui e mudo o tempo de cada um. Bom, gente, essa aula já ficou comprida. A princípio era isso que eu queria mostrar para vocês, quer dizer, a gente já está entrando numa questão mais específica de programação. Então, algumas questões que são importantes a gente abordar e desde esse princípio já ter isso em mente. E para que lá no futuro, quando você tenha programas mais complexos, com mais linha, você tenha já essas boas práticas inseridas no seu código, porque vai ser bem mais fácil achar algum eventual erro, achar algum problema, mesmo que seja um problema de lógica. O que eu estou dizendo? É que quando você tem um programa de sintaxe, então, por exemplo, se eu escrever aqui em minúsculo, eu já consigo ver porque output a gente sabe que é uma palavra reservada e ele vai mudar de cor, portanto, se não mudou de cor é porque eu escrevi errado. Mas se eu usar uma lógica que não vai funcionar, que é o caso que eu tinha feito aqui, por exemplo, se eu tiro essa linha, ele deixa de piscar, né? Então, aqui é um erro que o compilador ele não vai pegar. Ele vai compilar, vai dar tudo certinho, e em compensação não vai funcionar como eu quero, porque tem um erro de lógica. Então, erro de sintaxe, o compilador te mostra. Erro de lógica, não. Então, daí mais uma importância de você ter uma boa prática aqui em declaração de variável. A declaração não é tão importante que ela seja curta, quanto ela seja explicativa para você e para quem possa ler. E uma outra questão é que você tem as variáveis, né, declaradas aqui em cima, no escopo global, mas que principalmente você tenha a possibilidade de mudando só a sua variável aqui, quer dizer, evitar usar constantes no seu programa, no sentido de você verificar o estado da sua variável, poder mudar a variável, poder verificar se aquela variável que está aparecendo no programa está correta. Então eu só vou voltar aqui para não ficar o programa errado e vou ficando por aqui. Agradeço a todos